Bom dia. Bom dia, meus amores, tudo bem? Espero que bem, né? Estamos bem também. Hoje nós vamos terminar as notas explicativas do Evangelho de Mateus, capítulo 10. Nesse trecho, Jesus amplia as instruções para a missão, agora apontando para um caminho mais longo e desafiador. Ele orienta os discípulos a serem prudentes como as serpentes e simples como as pombas, mostrando o equilíbrio entre sabedoria e pureza. Também alerta sobre rejeição, perseguição e dificuldades, deixando claro que seguir o caminho do reino exige firmeza e perseverança. Jesus encoraja seus discípulos a não temerem, lembrando que Deus cuida de cada detalhe, até dos pardais, e que cada vida tem grande valor diante dele. Ao falar sobre tomar a cruz, ele revela que o discipulado exige entrega, prioridade e posicionamento. E ao final, mostra que até os menores gestos em nome do reino têm valor e recompensa. Oremos. Pai amado, fortaleça nosso coração nesse momento. Ajuda-nos a compreender o que significa te seguir com verdade e coragem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. 10:13. Indivíduos, verso 14. Casas, verso 13. Ou cidade, verso 11. Que recebem a saudação de paz. Lucas 10:3. Mostram que conhecem os 12 como emissários de Deus. 10:14. Sacudam os pés dos pés. Um sinal usado pelos judeus ao saírem de uma região gentia. Para os missionários, esse é um sinal de julgamento, aqueles que rejeitam o evangelho. Atos 13:51. 10:15. Haverá menor rigor no dia do juízo. Uma maior compreensão da revelação de Deus significa maior responsabilidade. 10:16-23. Instruções para a missão ao longo do prazo no mundo. Jesus prepara seus discípulos para a missão mundial aos gentios e para a perseguição que inevitavelmente acompanhará essa missão. 10:16. Ovelhas para o meio de lobos. Jesus adverte os discípulos sobre a perseguição que os discípulos missionários enfrentarão, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A serpente era o símbolo de esperteza e astúcia intelectual. Gênesis 3:1, Salmo 58, 4-5. A pomba simboliza despretensiosa inocência. Oséias 7:11. 10:17. As sinagogas não eram apenas locais de culto, mas também locais onde a disciplina era executada, açoitarão. 10:18. Para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Como predito por Jesus, os líderes da igreja primitiva seriam chamados diante das autoridades religiosas judaicas. Antigo Testamento Atos 4:1-22. E das autoridades seculares de Israel. Atos 12:1-4 e de Roma, Atos 14:5. 10:20. Jesus encoraja os discípulos a não serem ansiosos. Não se preocupem, pois o mesmo Espírito que guiou e capacitou Jesus, 4:1, compare 1:18-20, 3:1, também falaria por meio de seus discípulos quando eles enfrentassem os desafios mais difíceis. 10:22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Os discípulos de Jesus têm privilégio de levar seu nome, mas o antagonismo e o ódio que foram dirigidos a Jesus naturalmente se voltarão contra eles. Compare 24:9.
ficar firme será salvo. Compare notas 2 Timóteo 2, 11, 13 e 21. 10, 23. Não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Várias interpretações têm sido sugeridas à vinda do Filho do Homem. Pode se referir à ressurreição de Jesus, quando ele voltou dos mortos, ao seu envio do Espírito no Pentecoste, à sua vinda em juízo sobre Jerusalém, quando ela foi destruída em 70 depois de Cristo, ou a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos. A opção ajuda a dar sentido ao fato maior que a missão a Israel deve continuar ao lado da missão às nações, até a volta de Jesus. Porém, as interpretações também têm argumentos importantes que lhes dão suporte e concedem uma explicação mais natural para a necessidade da urgência de alcançar as cidades de Israel. No caso da opção 4, o verso 23 é entendido à luz dos versículos anteriores, versos 16 e 22, como uma referência à perseguição generalizada que ocorreu antes da queda de Jerusalém e da destruição do templo judaico em 70 depois de Cristo. Nesse caso, o juízo sobre Israel, refletindo nesses versículos, é retratado como uma prenúncia do juízo final que sobreviverá a todos os que rejeitam Cristo como seu Salvador, quando ele vier em poder e grande glória no final dos tempos. 10, 24, 42. Característica dos discípulos missionários. Essas características servem para orientar todos os discípulos que executam a missão de Jesus ao mundo. 10, 24. O discípulo não está acima do seu mestre. O objetivo último de um discípulo é ser semelhante ao seu mestre, uma crença bem consolidada no judaísmo e no mundo grego-romano. 10, 25. Beuzebu, compare 12, 24 e 27. Significa dono da casa e refere-se a Satanás a acusação de que Jesus, o verdadeiro dono da casa, era na verdade o nosso irmão perdido. É revoltante, perversa. Quanto mais então os próprios discípulos de Jesus podem esperar ser falsamente acusados e caluniados. 10, 27. Proclame dos telhados. Até agora Jesus pediria conscientemente por si segredo. Veja a nota 8.4. Mas está chegando a hora em que o segredo será proclamado universalmente. 10:29. Pardais. Eram habitualmente considerados como o menor das criaturas e a moedinha se refere a uma das moedas romanas de menor valor. Compare 5:26. O consentimento do Pai de vocês. Deus é soberano até mesmo sobre os acontecimentos mais insignificantes. 10:30, 31. Portanto, não temam. O Pai Celeste provê constante e soberana assistência até mesmo às criaturas aparentemente insignificantes. Portanto, certamente também cuidará dos seus discípulos em missão e proclamarem as boas novas do reino. Vocês valem bem mais. Veja a nota 6:26. 10:23, 32 a 33. Todo aquele que me confessar diante dos outros, um cristão pode evitar facilmente a perseguição se negar ser discípulo de Jesus. Porém, o verdadeiro discípulo não teme a morte. Versos 28. E vai reconhecer e confessar publicamente: Jesus, aquele que me negar. Publicamente Jesus.
Aquele que me negar, as consequências eternas para aqueles que negam Cristo serão de fato muito piores que a perseguição que eles tentaram evitar. 10:34-37. Espada é uma metáfora para a inevitável separação que existe entre aqueles que creem em Cristo e aqueles que não creem, até mesmo dentro de uma família. Isto é, a fé em Cristo pode causar divisão entre o homem e o seu pai. A própria família de Jesus se opôs a eles antes de reconhecer sua verdadeira identidade. 13:53-58, Marcos 3:21, João 7:3-5. Consequentemente, quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Jesus exigiu fidelidade absoluta, algo que até mesmo me perdi aqui, gente. Algo que até mesmo os mais estimados rabinos não exigiam. O porto central de Mateus 10:34 é que o amor a Deus e a seu reino devem preceder todos os outros relacionamentos humanos. 10:38 Tome a sua cruz. Compare 16:24. A crucificação é uma metáfora chocante para o discipulado. Um discípulo deve negar-se a si mesmo, morrer para a vontade própria, tomar a cruz, abraçar a vontade de Deus, custe o que custar, e seguir a Cristo. 10:40 Quem recebe vocês é a mim que recebe. Os discípulos de Cristo postam a mensagem e autoridade do próprio Cristo, de modo que recebê-los é o mesmo que receber Jesus. 10:41-42 Profeta. Alguém que fala em nome de Deus receberá a recompensa de profeta. Tomará parte no galardão que Deus dará ao profeta, pois o ajudante também colaborou no trabalho do profeta. Justo, aquele que tem a justiça que provém de obedecer a Jesus, um desses pequeninos. Isso é, qualquer pessoa necessita, especialmente aqueles considerados como pequeninas, que podem ser negligenciadas quando líderes se concentram nas pessoas mais proeminentes da comunidade. Compare Tiago 2:1-17. Eu estou bem em cima da minha hora. Então, nós vamos fazer a nossa analogia. Seguir a Jesus é como caminhar por um caminho onde nem todos irão compreender suas escolhas. Haverá momentos em que será necessário se posicionar, mesmo que isso traga desconforto ou oposição. Mas aquele que conhece o caminho não caminha sozinho. Deus cuida dos detalhes, sustenta nos momentos difíceis e fortalece aqueles que permanecem firmes. A coragem não vem da ausência de desafios, mas da confiança em que está conosco. Amém? Reflexão do dia. Tenho vivido minha fé com coragem ou tenho me escondido por medo do que os outros vão pensar? Tenho colocado Deus como prioridade nas minhas decisões? Pratique, assim, hoje o seu posicionamento. Converse com Deus e diga: Senhor, me dá coragem para viver a minha fé com firmeza. A fé se fortalece quando escolhemos viver com coragem. Indique uma situação em que você precisa se posicionar com mais verdade na sua vida. Amém? Senhor, fortaleça a nossa fé diante dos desafios. Que assim não tenhamos medo de viver aquilo que o Senhor nos chamou para viver. Ensina-nos a permanecer firme, com coragem e confiança em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quis terminar
Então, nós vamos parar por aqui. Foi muito rapidinho, uma leitura, basicamente, mas com uma mensagem única para os corações de todos nós. Amém? Até amanhã.